Eu estou recebendo aqui no nosso programa o Dr. Júlio Pereira, como eu falei antes do intervalo, porque de acordo com a sociedade... Ô, Lucas, arranja um pano para mim aqui que eu derrubei água, por favor. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurologia, os acidentes de trânsito são as causas mais comuns de traumas na coluna. Em seguida estão as quedas em lajes, lembra que a gente estava falando? Aqueles mergulhos em águas rasas, lago, rio, você pula de cabeça, não sabe a profundidade, é raso, você esmaga lá a medula. E ferimentos com armas de fogo. Infelizmente, quase todos os dias nós temos aí notícias, né, de pessoas que foram atingidas por balas perdidas ou se envolveram de alguma maneira num assalto ou algum louco, né, que sai atirando nas pessoas. Enfim, são muitos os motivos e a coluna é muito importante para a gente, né? Qualquer probleminha na coluna já dói. Imagine atingir dessa maneira a coluna vertebral. Muito obrigada por ter vindo, doutor Júlio. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a importância da nossa coluna? Esse é um tema muito bom, Claudete, porque assim, quando a gente fala a palavra acidente, dá a impressão que é algo que não tem jeito, né? Tinha que acontecer. Mas não é verdade, né? A maioria dos traumas, a gente tem possibilidade de prevenir. E qual o problema do cérebro, como a gente já falou várias vezes, da medula, né? A parte neuronal da gente, ela não se regenera. Então, uma vez causado o dano, o que o neurocirurgião faz, o que eu vejo no dia a dia, é tentar reverter ou segurar um dano secundário. Mas o dano primário, da maioria das vezes, ele já aconteceu. Tá lá e fica. Tá lá e fica. Por isso que a gente tem vários casos, né, de artistas, de pessoas famosas que tiveram um acidente, apesar de todo o tratamento feito de forma adequada, aquela pessoa não recupera. Eu tenho também dezenas de pacientes que sofreram um acidente, ou de carro, ou de trabalho, ou arma de fogo, e que tudo sendo feito de forma adequada, mesmo assim não se recuperou. Eu estava até chamando antes do intervalo, doutor Júlio, a atenção das mães para tomar cuidado nessa época do ano, verão, calor, carnaval, viagem, lagoa, com certeza. Rio, e criança piscina, dentro de casa. E criança que às vezes sai e que não conhece aquela profundidade e quer pular de cabeça. É um perigo, não é? É um perigo. Quais são as principais causas? Liderando de forma disparada no Brasil, acidente automobilístico. Então é difícil você ligar um jornal, uma TV, ou ligar no... Ou depois de um feriado prolongado como esse que se aproxima. Isso. Então, assim, as crianças usarem cadeirinha, tem que usar o cinto de segurança. Isso é o básico, né? Carro, se tiver airbag, é uma segurança a mais. Apesar de não ser obrigatório, devia ser, né? Porque aumenta muito a segurança. Essa é a principal causa. E logo depois vem esse que você falou. Mergulho em águas rasas, lesa muito a coluna. Altura, às vezes o menino está em casa, tem uma laje, né? Ele sobe para brincar, então tem que ter um cuidado muito grande. O atropelamento... pipa, né? Que é um perigo. Na pipa também é um perigo. Cai sem perceber, porque está tão atento lá à pipa que não sente a laje, né? Que a laje acabou e cai. Muitos acidentes assim. Com certeza, Cláudia. E o que a gente vai fazer agora é mostrar ao pessoal então, por que isso acontece. Tá bom. Só para a gente entender. Tá bom. E a importância, inclusive, da nossa coluna. Perfeito, né? Só para a gente entender, assim como a gente já falou várias vezes do cérebro, a coluna é a mesma coisa, ela é bem protegida. Então, no caso do cérebro, a gente tem a caixa craniana que protege, no caso da coluna, a gente tem toda a medula sendo protegida pela coluna vertebral. É uma estrutura óssea e rígida. Mas para a gente ter a nossa movimentação, ela tem uma certa flexibilidade, né? Que é para poder abaixar, levantar, dobrar. Isso. E já adiantando que você falou, coluna não é só trauma, né? A gente tem os amortecimentos, que são discos. Então, quando a gente fala de hérnia de disco, nada mais é do que esse disco que era para amortecer, ele fez uma protusão e comprimiu. No caso do acidente, o que acontece? Mesmo com essa proteção óssea, mesmo com esse disco, muitas vezes há uma pancada tão forte que causa um dano nessa medula, que era para estar protegida. Então, o que a gente consegue ver cada vez mais, né? A medula é o quê? É tipo uma gelatina também, que nem tem ali esses discos? Ou é o osso? Isso. A medula ela é uma substância gelatinosa, vamos colocar assim, né? Bem parecido com a substância do cérebro. Então, ela é frágil. Por isso que ela é bem protegida. Apesar de todas essas funções, ela é muito frágil. É como, eu gosto de dar um exemplo que é que nem uma fiação. O cérebro é o nosso comando máximo e ele, através dessa fiação, que é a medula e os nervos, ele manda o comando para os músculos. Tá. Doutor, então, quando a gente ouve falar, esmagou a medula óssea, né? Atingiu a medula óssea, eu estou falando da coluna inteira? Isso. É justamente isso aqui. Quando fala que atingiu, vamos dar o exemplo que você já deu, né? Uma queda,
por causa de um mergulho em águas rasas. Ele achou que tinha água, pulou de cabeça. E o que é que acontece? Que a gente consegue ver? O osso, ele é esmagado, né? E com isso ele comprime essa medula. Então, a medula, quando a gente fala que teve uma lesão da medula, eu dei o exemplo da fiação, porque é um exemplo bom. Porque se você tiver uma desconexão em qualquer parte dessa fiação, a parte logo depois não vai receber comando. Por isso que a gente fala, né, ficou tetraplégico, ficou paraplégico. O paraplégico é o quê? Seria alguém que, a partir de um nível da coluna, geralmente lombar, ou torácica, deixou de seguir o comando. E isso acabou levando esse problema. Isso pode acontecer de forma total, que seria tetraplegia, ou a para, que é uma parte só afetada. Isso, é. A gente fala isso para simplificar. Na hora que a gente, neurocirurgião, está lidando, a gente percebe que muitas vezes a pessoa perdeu a força muscular, mas às vezes a sensibilidade está preservada e nem sempre é uma lesão completa, né? Então, o paciente pode ter uma lesão parcial. Ele tem uma força relativamente preservada, mas muitas vezes não o suficiente para ele ficar de pé. Então, isso pode acontecer num tombo? Pode acontecer. O bom, Claudete, você falar isso, porque cada vez mais, antigamente, a gente só atendia neurocirurgião acidentes relacionados a automobilístico jovem. Hoje tem acontecido o quê? A população idosa está vivendo mais, o osso, né, com osteoporose, com o próprio envelhecimento natural, ele vai ficando mais frágil. E acontece que, às vezes, um tombo que seria comum, um tombo de casa, por causa desse osso frágil, acaba comprimindo a medula. Poxa. Cada vez mais isso tem acontecido na nossa prática. Então, esse é uma das... mesmo. Geração adeus tapetinho. Isso é. E isso é importante, Claudete, vou retornar aqui para a gente mostrar aqui no modelo também. Certo. E isso é importante as pessoas entenderem, que você já falou da geração tapetinho, mas isso é muito relevante. Quando a gente vai envelhecendo, quando a gente tem um idoso em casa, a gente tem que perceber o seguinte, tem que fazer as mudanças de casa. Na casa. Então, às vezes... E às vezes a gente não enxerga isso. Assim como a gente não enxerga que a criança cresceu, quando a criança é nossa, e já alcança em lugares que você não imaginava, a gente às vezes não percebe que pai e mãe envelheceu e tem que ter adaptações na casa e nada de tapetinho. Todo paciente que eu tenho, Claudia, eu tenho 3 pacientes idosos internados, eu falo a mesma frase. A gente tem que aprender. O idoso saudável, que a gente tem visto cada vez mais, né? É aquele que tem hipertensão, toma um remédio outro, mas é alguém saudável, não tem um problema mais grave. O principal causa de eu encontrar ele por algum problema é geralmente queda. Nossa. Então, está se sentindo tão bem, mas o corpo não está igual. Ele sobe aquela escada e desce durante 30, 40 anos de vida, não imagina que ele envelheceu e não tem um suporte lateral. E às vezes vai à noite e escorrega, o sandália não está à forma adequada. Então... Eu morro de medo de escada. Eu não gosto de escada. Eu não gosto, eu morro de medo de escada, de tombo de escada, porque eu já caí de uma escada que fui salva por um milagre, que se eu tivesse mais idade na época, não estaria aqui. E tudo, né? Quer dizer, é uma escada que não tem um corrimão adequado do lado, até o banheiro, né? Principalmente. Que precisa de cuidados, porque existem tapetes antiderrapantes para o box, e às vezes não coloca, às vezes o shampoo fica ali, você escorrega, imagine uma pessoa de idade. Eu costumo falar com os pacientes, mesma forma, quando chega uma criança em casa, a casa muda toda, né? Bota rede de proteção, né? Hoje a gente já tem uma preocupação disso. Tem que fazer a mesma coisa com o idoso. Tem que chegar e olhar assim, dentro dessa casa que tem esse idoso. Quais são os perigos? Quais são os perigos, o que é que a gente vai fazer? Normalmente é o quê? É o tapete? É o tapete que a gente vê muito em banheiro. Porque às vezes, o que acontece com o idoso? Ele às vezes, ele escorrega, ele não está bem, ele não conta para a família. Porque ele fica com medo de perder a independência dele. Tá. Então, quando ele chega, diz para médico, contador e advogado, a gente não mente, né? Para o médico ele conta tudo, né? Tá. Ele fala, não, estou caindo várias vezes. Aí a filha, o filho até, o senhor está caindo e não contou para a gente, porque ele fica com medo de perder a privacidade, de perder a autonomia, né? Trancar um quarto, né? Se você tem um idoso, tem que conversar com ele direitinho, porque às vezes ele passou mal e um quarto está trancado, ninguém vai ver, Você não consegue socorrer, não é? Então, são vários cuidados que são indispensáveis. Mostrando aqui no nosso modelo, então. Quer trazer mais perto? Vou trazer ele mais perto. Por favor. Isso. Cuidado então, que eu molhei a mesa aí. Então, o que acontece? Os locais mais comuns de trauma, se a gente entende a anatomia, a gente entende o que acontece. É na coluna cervical, porque a coluna cervical a gente tem muita movimentação. A coluna cervical vai assim, desde do osso, onde começa aqui o pescoço, até onde? Isso, até C7. Então, assim, a coluna onde é essa cervical... C7 aí? Aqui a gente vai contando, tá vendo? O osso, aqui tá a parte da nuca, né? Logo ele já começa com C1, C2, C3, aí você vai contando. C é de cervical e o número é o número da vértebra. Então, esse é um local muito comum da gente ver trauma, porque ela tem muita movimentação. Então, a pessoa às vezes cai, tem um efeito chicote no carro, né? Que você tem uma batida, você faz automaticamente. É verdade que se quebrar o pescoço, morre?
Depende do nível. Muitos podem ficar tetraplégicos e tem pacientes que também, óbvio que a gente não vai contar com a sorte, que eles dão muita sorte de ter uma fratura óssea e a medula ficou preservada. Porque às vezes não. Então, outro perigo dentro de casa é ficar subindo em escada depois de certa idade para limpar armário, para pegar coisa lá em cima, não é? Porque ainda se fosse a escada adequada, normalmente pega o quê? O que está mais perto, um banquinho que não aguenta com o seu peso, vai cair e se bater, essa parte é perigoso também. Você deu um exemplo, eu me lembrei de um paciente recente que eu tive, que é assim, o senhor de 80 e poucos anos que subia em árvore para tirar fruta. Puxa. E ele caiu, graças a Deus não teve nada mais sério, e ele insiste em dizer que não foi algum problema que aconteceu no galho, né? Então, às vezes, o paciente idoso tem que ter uma conversa muito séria com ele para ele entender que o corpo dele não está igual. Ele, às vezes, fez isso 70 anos da vida dele, mas agora não já está não com o dá mesmo mais, corpo, né? E, às vezes, a pessoa não pensa nisso, né? Normalmente, em casa, fazendo as coisas, você não pensa, porque a gente não sente, assim, o envelhecimento, com né? Com certeza. Bom, o doutor é muito jovem ainda, mas não sente. Então, às vezes, parece que você tem 20, 30, mas não tem mais. E são pessoas saudáveis, né? Saudáveis, que não param para pensar. Epa, peraí, não faça mais isso, que o teu corpo não, né? E a queda, que não é mais a hora. Isso, E a queda de altura, o que acontece no idoso, o que acontece muito é a fratura nessa região lombar. Porque às vezes o que fala caiu sentado, né? Quando ele cai sentado, o peso todo vai nessa região. E às vezes é um osso que é rígido, que é forte, como a gente consegue ver aqui, mas às vezes na idade ele fica mais osteoporótico, ou se a altura for muito grande, pode gerar uma fratura e comprimir a medula, que dá para ver isso aqui amarelinho, né? A raiz e lá dentro a medula. Então, se machucar a medula aí, também fica paraplégico, se for uma coisa grave. Mais grave, né? No idoso, a gente tem o seguinte problema, que às vezes o osso é frágil e até para você fazer o tratamento cirúrgico, você tem que pensar bem. Porque às vezes o parafuso, ele não pode fixar muito bem se tem uma osteoporose e tudo isso. Porque aí coloca parafuso. Isso, porque se tem uma fratura, aí você vai analisar qual o grau de fratura com a intensidade para ver se precisa ou não de uma fixação. Ô, doutor Júlio, se a pessoa quebra a bacia, certo, né? Aí é a caixa da bacia? Isso, é aqui mesmo. Se quebra a bacia, prejudica também a medula? Sim ou não? Ou pode ser? Não, são locais diferentes. Tá aqui nem dentro. O cóccix, não. Isso. O que acontece às vezes é que pode pegar uma raiz. Tá. Então, se pega uma raiz, ele pode sentir o problema na perna, tudo isso, mas não tão grave como a lesão da medula. Então, isso que eu queria até saber, porque eu sempre digo aqui, porque sempre ouvi falar, que o problema, a coluna, ela dá dor reflexa, ou pode dar, no corpo todo. Você tem dor de cabeça, é da coluna. Você pode ter dor na perna. É a perna que está doendo, mas o problema é na coluna. É verdade? Perfeitamente. É como a gente falou, uma fiação. Então, o cérebro é como se fosse o nosso CPU desse computador, Puxa né? vida. E as raízes nervosas, elas são fiações. Então, por exemplo, a gente chama de dermato, é o termo técnico. Aqui, até na pele do dedo, tem um referido nervo aqui. Na coluna. Então, é tudo reflexo, né? Você pode ter um problema na coluna cervical e sentir uma dor no braço. Um problema na perna, o paciente, como eu tenho uma dor no meu pé, isso é da coluna. Pode ser também, porque o corpo da gente está todo conectado. Nessa CPU. Nessa CPU. E tudo leva para o cérebro. Então, diretor, cuidado comigo que a minha CPU não é muito... não bate muito bem, entendeu? Assim, dá uns... como é que é? Uns pau, assim, no computador. Como dizem. E eu saio fazendo loucura que eu já não deveria. Eu já volto, doutor Júlio. Oportunidade para você perguntar, porque o Santa Receita responde. Hoje eu converso com o doutor Júlio Pereira, que é neurologista lá do Sírio-Libanês de São Paulo, beneficência portuguesa, e está aqui para falar sobre as lesões, esse trauma que a nossa coluna pode sofrer, né? E é lógico, né? É o reflexo direto ali no cérebro. Bom, eu volto para a gente conversar com o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira, e vamos ver se tem perguntas aí. Tem, diretor? No meu e-mail? Então vamos lá, vamos ver. É mesmo, já tem perguntas aqui. É verdade que não devemos socorrer uma pessoa que caiu e ficou paralisada? Eu ouvi dizer que isso pode piorar o estado da pessoa. A Rosa Freitas, do Rio de Janeiro, é quem pergunta. Perfeito. Se a pessoa teve um trauma importante, a gente fala, né, acidente de carro, uma queda de altura, você não pode mexer. Por quê? Se esse osso fraturou, muitas vezes esse osso fraturou, mas ele está paradinho, não comprimiu ainda a medula. A gente chama isso de dano secundário. As pessoas, querendo ajudar, podem movimentar e acabar comprimindo essa medula. Então, ligar para o SAMU e aguardar. E não mexer na pessoa. A Sônia Meirelles, de João Pessoa, Paraíba, pergunta que outros órgãos podem ser afetados a partir de um trauma na coluna. Isso, perfeito.
aqui para frente tem todos os órgãos, né? Então, por exemplo, na região torácica, a costela é um dos órgãos que costumam fraturar de forma associada. Os membros também, porque se você tem um trauma, não vai bater sua coluna, né? Então, às vezes, o braço, os membros inferiores, mas adjacente, principalmente a costela, que a gente vê mais fratura associada. O paciente tem um trauma importante, a costela da gente é frágil também e ele tem uma fratura associada. A Joana Santos é de São Paulo, capital. Obrigada, Joana. Todo mundo que passa por trauma, né? Precisa passar por cirurgia necessariamente ou não? Depende do trauma. Isso, depende do trauma. Qual o grande problema que a gente encontra? Eu vejo que assisto seu programa também fora e vejo aqui também nas entrevistas. Você é bem honesta e é bem franca, né, Claudete? Costumo ser. Isso é. Então eu tento falar a mesma coisa com os meus pacientes, que é a seguinte forma: o ideal é você evitar o trauma. O tratamento cirúrgico, por mais que a tecnologia tenha evoluído, é uma agressão ao organismo. Então, você pensar, né, que tem uma coluna e você vai colocar parafusos, titânio, né, parafuso titânio que a gente utiliza, causa uma agressão também. E, obviamente, principalmente na população idosa, é uma cirurgia de risco, por mais que a tecnologia tenha melhorado. Então, nem sempre precisa. Se a coluna estiver estável, você pode pensar em tratamento com... A gente cansa de ver, né, na rua também, porque o neurocirurgião passa o colar cervical para ver se o próprio organismo vai. E também a parte torácica também tem uns coletes específicos. Mas se o próprio organismo vai e se essa partezinha aqui é o disco, né? Isso é o disco. Que quando desgasta, dá problema, dá dor, tal, bico de papagaio e tal. Agora, se, por exemplo, a pessoa não colocou o parafuso lá de titânio, mas ficou com o pescoção lá, como é que chama aqui? É colar cervical. Isso, colar. Isso. Colar cervical. Ele cola um no outro, mesmo sem essa gelatininha aí? Não dá problema? Pode colar. O que o médico avalia é se essa coluna está instável ou estável. Eu quero dizer... Se ela está instável, qualquer movimento pode ser que esse osso comprima a medula. Por exemplo, se você tem uma fratura no idoso, às vezes gera muita dúvida pra gente. Ele tem uma fratura, está perto de comprimir a medula, não comprimiu, a pessoa está movimentando bem, mas você não tem como reabilitar. Como é que ela vai andar, já que aquela coluna está estável e pode comprimir a medula? Ela vai ficar semanas na cama? Porque às vezes já anda com bengala e é por causa da coluna, né? Da coluna. E qual a dificuldade para a gente decidir? São cirurgias de risco. Numa pessoa que às vezes tem várias comorbidades, né? Então, nunca é uma decisão fácil, principalmente para a população doutora, idosa. A gente falou bastante aqui sobre os mais idosos, mas nós falamos também que isso pode ser motivado por acidentes de trânsito, e sim, essa semana, eu não sei se vocês viram, eu acho que deve ser difícil encontrar na internet, eu não sei, mas teve um acidente em que a criança não estava usando cadeirinha, né, nem cinto, e que você falava há pouco, é obrigatório, é lei no Brasil, mas o pai estava com a criança no carro sem o cinto e sem a cadeira. Bom, os dois foram arremessados, que a imagem é impressionante. Eu fiquei impressionada. E olha que você faz televisão e tudo, e vê, e faz cobertura de incêndios, que é uma coisa terrível também. E eu fiquei impressionada, porque a criança voou, vocês chegaram a ver isso, alguém daqui? 3 metros para fora do carro. O carro bate, o pai voa e a criança voou 3 metros, por um milagre, porque isso só pode ser coisa de Deus mesmo. Os dois nasceram de novo e a criança tinha uns 3 anos. Essa criança sobreviveu. Mas eu fiquei imaginando, meu Deus, é a mão do Senhor mesmo. Porque tanto o pai foi arremessado longe, mas a criança 3 metros voando. Uma criança assim de 3 anos de idade. Olha como é perigoso não colocar cinto de segurança e não transportar as crianças corretamente, né? Com certeza. Se existe a cadeira é porque ela protege, então tem que usar essa proteção. A gente nunca sabe quando o acidente pode ocorrer. E nós falamos também que assaltos, porque o uso de arma de fogo, a arma de fogo também pode provocar isso. E quando um trauma acontece numa criança, como fica a situação? Se coloca esses parafusos, porque essa criança vai crescer. Isso, é perfeito, Claudete. A gente deu exemplo do idoso, na criança também é problemático esse tratamento, porque você não pode usar, muitas vezes, esse parafuso específico de metal, ou você vai usar de forma transitória, até calcificar e depois tira, senão você impede o crescimento. Mas muitas vezes a gente usa substitutos ósseos mesmo para tentar estabilizar. Mas assim, é um tratamento que não é simples, no caso da criança. Mas a criança tem uma coluna mais maleável. Mas se coloca parafuso? Pode e vai trocando? Às vezes tem que se coloca por um período e às vezes tem que se tirar. Puxa vida, mais difícil ainda, né? Oi, Ana, vamos fazer a sua pergunta aqui. Boa tarde. Quando há uma dor que não quer cessar na região lombar por mais de 2 meses, mesmo tomando injeções para conter a dor,
e assim, nada acontece, o que pode ser? Isso. Em primeiro lugar, tem que saber a história em detalhe, né? Tá. Por isso que ela vai ter que procurar o médico. Se ela sofreu algum tombo, se ela tem algum outro problema de saúde. No caso da coluna lombar, a gente tem sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Está com dor lombar e febre. Está com dor lombar associada a algum déficit motor. A perna não está mexendo direito, uma alteração de sensibilidade, alteração urinária. Se tem esses sinais de alerta, tem que ir para o pronto-socorro para avaliar. Por quê? Porque às vezes precisa de um exame de urgência. Pode ser uma infecção. Uma infecção pode dar na coluna, que a gente chama de CIT, pode dar isso. Pode sim. E se não avaliada logo, cuidado? Vai atrasar o tratamento, né? Quanto antes a gente tratar, melhor. E pode acontecer o quê com a pessoa se não tratar? Comprimir a medula, né? Então, por isso tem que procurar ajuda. Procurar. Se tiver alguma fraqueza, se for só dor lombar, 40% da população tem, é o mais comum, é por doença degenerativa. Eu falo que quase todo mundo, uma vez na vida, no ano, tem uma dor nas costas e não tem nenhum sinal de alerta, tem que fazer mudanças gerais, né? Procurar o médico, ver se não tem nenhum outro problema mais sério que é relacionado a isso. E caso não, geralmente o médico vai passar fisioterapia e vai orientar ela quanto a isso. Agora, então, é tão importante que eu queria que repetisse. A dor lombar, a maioria tem. Isso. Mas dor lombar associada com febre? Febre, associada a algum déficit, ou seja, não está mexendo o pé direito, né? Tá. Que a gente chama pé caído, né? O pé não está fazendo alguma movimentação correta. E as costas estão doendo ali na região do bumbum, aqui na lombar. Isso, foi associado com alguma queda. Aí eu tive uma queda ontem, não dei muita importância, essa dor está aumentando de intensidade, tem que procurar, porque pode ser também uma fratura e uma dor associada com outros problemas. Por exemplo, eu tratei um câncer de próstata ou de mama e estou tendo uma dor lombar nova. Pode ser uma lesão secundária, tem que procurar também. Tá certo. Claudine ou Claudiane, não sei. Boa tarde, já existe cirurgia no Brasil com aplicação de chip na medula espinhal que estimula a contração muscular que propicia a marcha? É Claudiane mesmo. Claudiane Figueiredo, é de Cuiabá, Mato Grosso. Perfeito, excelente pergunta dela. Hoje é um problema gravíssimo, a gente tem até atletas olímpicas, né, que tiveram lesão, tratar problema de lesão. Tem várias pesquisas sendo feitas. Um com estimulador medular, que é isso que ela perguntou, que você tenta dar como uma fiação, que é o chip que chama popularmente. Agora virou computador mesmo, então. Mas é porque é eletricidade, é curioso isso, mas é eletricidade. Então o termo chip a gente não usa, chama eletrodo, mas ele dá estímulo elétrico. Então, tem sido uma linha de pesquisa e outra aquelas próteses externas, né, que são os robôs, né, que vamos dizer assim, que ajuda a pessoa, se ela não tem força, mas para cima tá bom, começa a colocar algumas próteses externas que a gente chama, né? Tá valendo a pena. Então, tem muita coisa nova, né? Muita coisa nova. Quem for curioso, se botar no Google, né, o Hellwalk, que chama, que é um aparelho que está desenvolvendo nos Estados Unidos, e tem vários outros. Inclusive, na Copa do Mundo, teve um rapaz com paraplegia que entrou, né, caminhando e deu o primeiro chute na bola. Bacana. Thaís Campos, boa tarde, Claudete, adoro Santa Receita. Ô, Thaís, muito obrigada. Sofri um acidente recentemente e fraturei 2 vértebras. O doutor vai mostrar aí para mim quais foram. Tua canetinha tá aí, doutor? Tá aqui, tá aqui. Na coluna, né, L1 e L3. Eu gostaria de saber o que devo fazer para não prejudicar ainda mais a minha coluna, já que o hospital me mandou para casa e disse que eu não tinha nada. Oh, meu Deus. Eu estou usando colete, mas aí eu sinto ainda muita dor, né? A Thaís é de Minas Gerais. Caramba, olha aí, acidente. É isso. É bem comum, Thaís. O que é que acontece? L é de lombar e o 3 é o número. Então, a gente vai até L5, depois vem para o sacro. Então, a L3 estaria aqui, seria essas vértebras. Começa de cima para baixo? Isso, é porque você vai contando, né? Vai L cervical, contando e depois o desce. L. E depois L da lombar. Então, assim, o dizer não tem nada, disseram. Se ela teve uma fratura, disseram que ela tem uma fratura. Se colocaram colete, é porque estão tratando. Obviamente, quem tem um acidente, quem fratura, o tratamento não é fácil. Eu até costumo falar que... dói. E dói. Então, paciente de problema de coluna, eu até falo com os meus pacientes mesmo, eles são meio, às vezes, insatisfeitos com o médico, né? Porque não existe tratamento fácil, né? É essa a opção do colete, se for possível, ótimo, ela tem que agradecer, porque a outra opção é passar por uma cirurgia. E uma cirurgia grande também tem uma recuperação que a gente sabe que não é fácil, né? Mas não tem nada que possa fazer, algum exercício? O que o médico aconselha? Existem remédios para tirar dor? Existem remédios para tirar dor, então sentir dor hoje não é tão aceitável, ela tem que procurar para ver se dão uma medicação e tem orienta. Até, Thaís, né, era o nome dela? Médicos especialistas em dor, que vão poder ajudar também. Isso, eu tenho vários pacientes que eu encaminho. Eu fiz o tratamento básico, eu sou neurocirurgião, não resolveu por completo, a pessoa ainda está com dor, eu mando para o médico da dor. Certo. Pode que, às vezes, é neurocirurgião funcional que se especializou, ou então anestesistas também tem clínica da dor.
Então é importante ela saber. Não precisa sofrer com dor, deve procurar ajuda. Não é para sofrer Agora, com o procedimento... Geralmente são simples as medicações que eles fazem. Não, eu digo assim, dela tá com colete, aí você tem que esperar. Pode acontecer sim. É porque é difícil a gente saber se tem imagem, se tem o detalhe, né? Mas é muito comum a gente fazer isso mesmo. Usar o colete e esperar. Não é fácil, né? Mas tem que ficar esperando. Tem que ficar esperando. Agora não dá para ficar esperando sofrendo com dor, né? Aí o remédio ela tem que caramba, tomar. Eu sinto muito, viu? Vamos lá para a Adri. Boa tarde. O filho da minha amiga sofreu um acidente de carro e sofreu um trauma na medula. Não rompeu, mas teve um trauma muito grave, ela conta aqui. Isso já faz 4 meses e não voltou a andar ainda, né? A criança, ela não sei que idade tem. Sente sensibilidade, mas não tem força. Ele pode voltar a andar? Isso, ela deu um exemplo que eu tenho vários pacientes que às vezes acontece isso. Teve um trauma grave, o que a gente fala, a medula nem sempre ela seccionou, que é o que ela falou, mas às vezes ela teve uma contusão. A contusão faz o quê? Dá um inchaço na medula. E a gente tem que esperar para ver como isso vai se recuperar. Não tem data. Às vezes tem pessoas que passam alguns meses e recuperam, tem algumas que podem passar até meses, chegando a ano e começa a ter uma recuperação. Ela disse um fator importante, que é ter sensibilidade. É um sinal que a medula não foi toda seccionada, né? A parte motora é um bom sinal. Então, hoje, aqui em São Paulo, tem centros excelentes, né? Lucim Montoro, ACD, que eles são um trabalho fenomenal de reabilitação. Então, eu tenho pacientes de grandes hospitais privados que são tratados e fazem essa reabilitação nesses hospitais. Então, em São Paulo, tem centros realmente de excelência na reabilitação. Tá certo. Deveria ter mais até, né? A gente faz o que pode para ajudar. Você que está assistindo aí o nosso programa, que vai viajar no carnaval, que vai brincar, vai passear, qual a recomendação, já que é quase tudo pode lesar a nossa coluna, né? Isso, No Manguaçá primeiro, né, doutor? Beber, aí já não entra nem mais em discussão. A gente não devia falar, mas infelizmente, como a gente vê caso, fala. E carnaval? Bebida, usar o cinto de segurança, se possível, carros que tem uma segurança maior, como airbag. Em vários países isso já é obrigatório. Aqui no Brasil já deve ser daqui a algum tempo, né? Que aumenta a segurança. E pensar, principalmente, quem tem idoso e criança, ter todos os cuidados, né? Maiores. Não mergulhar em águas rasas. Eu gosto de falar o seguinte, eu lido dia a dia com isso. O tratamento não é fácil. Então, você tem que colocar na sua cabeça que um simples que deve ser feito é a reabilitação, ou é evitar ter esse problema. É o melhor. Porque se precisar o tratamento, a gente sabe que, de um modo geral, isso limita o paciente, isso não é algo fácil. Então, o mais simples é evitar ter qualquer tipo de acidente. E a outra coisa boba que fazem, eu já falei aqui nesse programa, mas é bom repetir, porque sempre quando tem alguém que bebeu um pouquinho mais, começa com aquela brincadeira boba de pegar gente de mais idade e jogar na piscina. Isso não existe. Com certeza. Não é? Porque uma pessoa que tem um trauma desse, um trauma duplo, triplo, né? Porque aí entra psicológico e tudo, às vezes isso leva à morte, né? Não o próprio motivo, mas o fato de ficar lá acamada, tal, é muito perigoso. Certeza. Então, é um tipo de brincadeira que não se faz. E evitar briga, com ninguém, né, Claudete? Evitar briga, exatamente, né? Para ter aí um bom feriado prolongado, né? É muito melhor evitar, porque como o doutor disse, depois é fogo aguentar, né? Com certeza. Do tratamento longo. Muito obrigada, doutor Júlio, é sempre uma alegria falar consigo, viu, aqui no programa. Doutor Júlio Pereira fez boa viagem, doutor Júlio lá de São Paulo, porque nós estamos ao vivo aqui da cidade de Aparecida, na nossa rede Aparecida de comunicação, são 16 horas 7 minutos. Telefone para você entrar em contato, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, 11 995 03 8838. 11 99503 8838. E no YouTube, youtube.com/neurocirurgia-BR, é isso? Não? Isso. Ou tem um pontinho também? Eu estou tentando responder as perguntas que vocês mandam, colocando lá também, né? E tem artigos também, Tem assim? artigos, vídeos também, explicando. Porque assim, Claudete, tanta pergunta que vocês mandam depois que não dá para responder. Não dá para responder. Então, é youtube.com/neurocirurgia-BR. É só entrar no YouTube e procurar Neurocirurgia BR que acha, tá bom? Tá bom. E aí você consegue também perguntar mais, que em televisão o tempo é mais curto, né? Obrigada, viu, doutor? Tchau, um bom obrigado. carnaval para todos, também. né? Tá bom. Sem